Bom dia. Vamos começar a nossa aula. A minha aula é sobre exatamente o mesmo tema do sermão da manhã. Mesmo tema. Muito bem, vamos orar. Louvado seja, Senhor, o teu santo nome, te agradecemos por estar na tua casa nesse dia. Um dia especial, Senhor, em que poderemos ter um momento de comunhão em família cristã. Agora, Senhor, te peço, esteja conosco nesse estudo, que possamos interpretar corretamente a tua palavra, Pai querido. Assim te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Hoje é o dia de Pentecostes e a sequência do livro de John Stott que nós estamos estudando hoje justamente calhou de ser o capítulo que fala do fruto do Espírito, que foi justamente o tema do sermão dessa manhã. Mas, pela providência divina, o que eu vou tratar não é igual ao que o reverendo Fernando tratou. O texto base é o mesmo, mas vamos falar de outras coisas. Lembre-se, a nossa classe esse ano está estudando os desafios, as afirmações e os desafios da fé cristã. Como viver, como ser um cristão contemporâneo, como enfrentar os desafios da vida. No final do sermão, o reverendo Fernando terminou dizendo basicamente o seguinte: não se deixem levar pelas tendências pluralistas deste mundo de hoje. Nós precisamos ser críticos à luz da palavra de Deus. Esses são os grandes desafios da fé cristã. E hoje nós vamos tratar justamente desse tema, o fruto do Espírito. Vamos estudar e ler primeiro o texto base, Gálatas 5, 16 a 20. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Para que não façais o que porventura seja vosso querer, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. O fruto do Espírito está circundado essencialmente nesse retângulo. Mas eu circundei esse retângulo porque John Stott inicia o capítulo do livro justamente comentando o seguinte: todos os dias de manhã, nas minhas devocionais, eu digo para mim mesmo esses 2 versículos. E quando me perguntam quais são os textos prediletos da palavra de Deus, eu frequentemente cito esses 2 versículos. E todo dia eu tenho orado para que o que está escrito nesses versículos se cumpra na minha vida. Um pastor como ele, dos mais eminentes da modernidade, todos os dias orava para que o fruto do Espírito fosse realidade na vida dele. Depois dessa abertura tão majestosa de John Stott, chego a ter vergonha de dar essa aula. Porque se ele orava para que isto fosse realidade na vida dele, o que deveria fazer eu? É sobre isso que nós vamos falar hoje.
John Stott nos fala de 5 afirmações derivadas desse texto. São 5 afirmações fundamentais acerca do fruto do Espírito, que é o amor. O fruto essencial do Espírito, aquele que tem a primazia de todos esses que foram citados, é o amor. A primeira afirmação: o amor é a suprema graça cristã. A segunda: o amor traz alegria e paz. A terceira: o amor se manifesta em ação. 4, o amor é equilibrado pelo domínio próprio. E 5, o amor é fruto do Espírito. Então vamos dissecar essas mensagens que nos são trazidas por John Stott. Primeiro, o amor é a suprema graça cristã. A pergunta que nós podemos nos fazer nesse momento, pensando no amor como dom divino, como fruto do Espírito, o cristão verdadeiro recebe o Espírito. Muitos dizem que quando alguém se entrega a Deus e passa a viver sob o domínio do Espírito, a sua carne, o seu lado maligno fica como que morto. Mas isso não é verdade. O nosso lado maligno continua vivo desde o dia que nascemos até o dia que morremos. Tanto que John Stott ora ou orava todos os dias para que o fruto do Espírito fosse verdade na vida dele. Na verdade, todos nós vivemos essa luta interminável entre a nossa carne e o nosso espírito. Nós nos expomos, quando nos tornamos crentes, quando nos tornamos cristãos, à presença do Espírito Santo. Mas isso será uma escada longa que nós vamos subir durante a nossa vida. Essa escada longa é cheia de sacrifícios, de vitórias, de derrotas, de espinhos, de rosas. Mas nós recebemos como suprema graça cristã esse amor, que é o supremo fruto do Espírito. E isso nos faz diferentes dos outros. O que realmente distinguiria um cristão verdadeiro? Ora, possivelmente alguns argumentem, o que distingue um cristão verdadeiro é o fato de ele praticar a ortodoxia doutrinária. Ele é um ser que busca a verdade, a ortodoxia, a convicção certa, a fidelidade absoluta às Escrituras. Sim, um cristão verdadeiro deve buscar exatamente isso, defender a pureza da palavra de Deus, buscar a profundidade e a pureza da palavra de Deus. Sem dúvida, isso leva ao conhecimento. Nós devemos, sim, estudar a palavra de Deus buscando o conhecimento supremo. Nós sabemos que o conhecimento supremo vem do amor que nós temos a Deus. Agora, o conhecimento é uma coisa extremamente importante nos dias de hoje. Nós estamos vivendo hoje naquele momento que se chama o apogeu da era do conhecimento. A humanidade, nos últimos 80 ou 70 anos, desenvolveu conhecimento e ciência que representa 90% de tudo que a humanidade desenvolveu. Nós temos tido uma explosão de conhecimento. Mas não é do conhecimento secular que eu estou falando. Nós estamos falando aqui na nossa sala exatamente do conhecimento de Deus, da pureza doutrinária, da palavra de Deus, da Bíblia, da vontade de Deus que nos é revelada pelo Espírito Santo. Mesmo assim, isso se traduz, provavelmente, no mais elevado de todos os conhecimentos possíveis. Alguns textos estão mencionados aí para depois vocês checarem, eu não preciso falar sobre isso. Mas nós devemos levar em consideração o seguinte: em 1 Coríntios 13, 2, parte A, está escrito exatamente o seguinte: ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, se não tiver amor, nada serei.
Isso quer dizer o seguinte: Paulo coloca, e esse texto de Gálatas é um texto magnífico de Paulo, ele coloca o amor muito acima do conhecimento. Em 1 Coríntios 8:1, parte C do versículo, o saber ensoberbece, mas o amor edifica. Isso quer dizer o seguinte: a ortodoxia da palavra e do aprendizado da palavra de Deus distingue o cristão, sim, mas o amor é maior do que o conhecimento. Mas o que poderia eventualmente distinguir o cristão também? A fé. Muitos argumentam com toda a propriedade, com toda a profundidade, sobretudo a partir de Lutero. A fé distingue o cristão. A bandeira da reforma, levantada com bravura por vários reformadores, entre eles Lutero, dizia: o justo viverá por fé. Romanos 3:28. Sola fide, ou seja, apenas a fé é suficiente para que cheguemos a Deus e encontremos a justificação pelo sacrifício vicário de Cristo. Somente a fé é suficiente, e essa é verdadeiramente a bandeira da Igreja Reformada. Não há dúvida nenhuma que a fé é absolutamente essencial, muito acima das obras. Embora as obras sejam absolutamente necessárias, como nós veremos logo em seguida, mas a fé é o caminho para chegarmos a Deus. Porém, em 1 Coríntios 13:2b, Paulo diz: ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Portanto, novamente, o amor é visto como essa segunda grande distinção. Ele é muito maior do que a própria fé. Qual seria a terceira distinção a distinguir o cristão? Aquele receptáculo dessa suprema graça cristã, que é o fruto do Espírito. O que é que distingue o cristão verdadeiro? Outros colocam como primazia a experiência religiosa que têm os cristãos. Nós, por exemplo, convivemos muito tempo nas igrejas. Eu sou um novato, eu estou chegando aos 62 anos, mas eu sou um crente novo, eu me converti aos 30 anos, então só tenho 32 anos de experiência cristã. Quantos anos a senhora tem de experiência cristã, dona Alzira? 7 anos quando seu pai se converteu. A partir daí começou a sua experiência. Já vai chegando perto dos 90 anos. É só o triplo do que eu tenho, dona Alzira. Eu não tenho direito de estar aqui dando aula para a senhora. Eu não tenho o direito de dar aula para a senhora. Não tenho esse direito. Como posso eu, com meus parcos 30 anos de experiência cristã, dar aula para a nossa decana de 90 anos de experiência cristã? É impossível. Ainda mais conviver o dia a dia com um dos maiores pastores que essa terra já teve. Bom, a experiência religiosa seria uma das coisas importantes que distingue verdadeiramente o crente verdadeiro. Uma experiência pessoal, viva e específica de relacionamento com Deus através de Jesus Cristo. Isso é o que nós temos, isso é o que nós buscamos todo dia em nossas casas, em nossas vidas e, sobretudo, buscamos quando estamos aqui juntos na igreja. Isso distingue, e claramente nós nos distinguimos, nós gostamos um dos outros porque nós convivemos essa experiência religiosa e sabemos o valor que isso tem. Porém, 1 Coríntios 13:1, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. E em 1 Coríntios 13:2, ainda que eu tenha o dom de profetizar, se não tiver amor, nada serei. Ora, o dom de profetizar, um profeta fala em nome de Deus, sim ou não, José Jorge?
O profeta verdadeiro fala em nome de Deus. Portanto, um profeta tem uma relação direta com Deus. Ainda que eu tenha essa relação direta com Deus, através do dom de profetizar, sem amor eu nada sou, eu nada tenho. Portanto, o amor é maior do que a experiência religiosa também. E a quarta resposta comum a essa pergunta, o que distingue o cristão, é uma coisa bastante pragmática, bastante prática, o serviço. A fé sem obras é morta, já nos ensinou com muita propriedade Tiago, capítulo 2, versículo 26. Em todo o livro de Tiago nós estudamos sobre a importância e o valor das obras como consequência da fé que existe em nós. O serviço, portanto, distingue o crente, distingue o cristão, e nós realmente devemos nos dedicar ao serviço cristão, sobretudo o serviço aos pobres, aos necessitados, e a igreja cristã faz isso em grande quantidade. Portanto, é frequentemente visível que o comum das pessoas veja no crente e no cristão esse serviço aos outros, um serviço abnegado, um amor ágape, de entrega a outros. Porém, em 1 Coríntios 13, 3, e ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, como se fosse uma oferenda, entrega total, portanto, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Isso quer dizer, o amor é mais e maior do que o próprio serviço. Então, meus caros, a gente pode, por essa abertura, ter uma dimensão razoavelmente própria do que é realmente esse fruto do Espírito. Ele está acima de tudo. O conhecimento é vital, a fé é indispensável, a experiência religiosa é necessária e o serviço é essencial. Porém, Paulo coloca acima de tudo o amor. E não é Paulo que coloca. Cristo colocou. O próprio Pai coloca o tempo todo. João reafirma isso. O amor é a coisa mais importante, porque Deus é amor. A essência de Deus, Deus é amor. 1 João 4,16 e 1 João 4,19. Portanto, meus caros, o grande fruto do Espírito é o amor em todas essas dimensões. A segunda grande afirmação acerca do amor, o grande fruto do Espírito, é que o amor traz alegria e paz. Sim. Quando Paulo se refere ao fruto do Espírito, ele fala amor, alegria, paz, e vai citando outros frutos do Espírito. O amor tem a primazia. Veja, a busca da alegria, a busca da paz, é um anseio de todas as pessoas. Tem uma determinada aula que eu dou e eu pergunto, qual é o seu primeiro objetivo na vida? Qual seria o seu primeiro objetivo na vida? Ter paz junto com o Senhor. Eu acho que a senhora não foi honesta comigo. Tem um objetivo antes desse. É um objetivo natural de todo ser humano, é a sobrevivência. Todo ser humano busca a sobrevivência, mas logo em seguida ele procura o quê? Tem uma grande aspiração. E a maior parte, eu sei que a sua resposta seria essa, ter paz com Deus, conviver com Deus, ter comunhão com Deus. Eu sei que a sua resposta seria essa. Mas a maior parte dos meus alunos responde, a segunda coisa, eu quero ser feliz. E eu digo, felicidade tem muitas facetas. Para alguns, felicidade, e aí eu já dou uma dica de que tipo de pessoa eu sou, felicidade é um crescimento espiritual. Os que estão na sala e são de Cristo entendem a mensagem. Outros falam, não, eu quero crescer profissionalmente, eu quero crescer pessoalmente, eu quero crescer familiarmente. Sempre vem alguns, eu quero crescer materialmente, quero ficar rico. Mas todo mundo busca uma forma de felicidade. Queridos,
Alegria, paz, felicidade, isso não é objetivo para ser buscado diretamente. Ninguém que busque felicidade, alegria, paz, vai consegui-lo se buscar isso pelo buscar isso. A busca da felicidade depende certamente da busca de Deus. Thomas Jefferson, que foi o terceiro presidente americano, ele dizia basicamente o seguinte: a busca da felicidade é um direito inalienável do ser humano, é uma verdade autoevidente, isso não precisa nem ser explicado, é uma verdade autoevidente. Eu acho que ele tem razão, a busca de todo ser humano é ser feliz. Ora, alegria e paz, portanto, felicidade, não são algo que a gente possa perseguir. Alegria, paz, felicidade, em termos bíblicos, são subprodutos do amor. Nós vamos receber de Deus alegria, paz, felicidade, primeiro, quando buscamos a Deus e como nos entregamos ao próximo em amor. Quando nós estamos, como disse a dona Lígia, em paz com Deus, e quando, além disso, obedecemos a palavra do Senhor, ama o teu próximo como a ti mesmo, Deus imediatamente nos acrescenta, nos galardoa, aqui mesmo em vida, com alegria e paz. Portanto, alegria e paz são subprodutos do amor. No mundo contemporâneo, todos buscam autorrealização. Basicamente, desde 1930, nós tivemos vários teóricos e psicólogos do existencialismo, vários deles a gente estuda na universidade. Eles, na verdade, falam de autorrealização, autoestima, autoajuda, auto isso, auto aquilo. São chamados teóricos do ego. Teóricos do ego. Na verdade, a humanidade hoje tem praticado o culto à autoadoração, à autoestima, à autoajuda. Ou seja, na verdade, o que nós estamos falando é de foco na fé no próprio ser humano e não em Deus. Cada vez isso está mais evidente, cada vez isso está mais crescente. Ou seja, o ser humano tem valor e o crescimento do ser humano. Eu não nego o valor do ser humano. Ninguém aqui pode negar o valor do ser humano, afinal das contas, todos nós somos seres humanos. E tem uma coisa absolutamente essencial que o cristão nunca pode perder de vista. Ele é feito à imagem e semelhança de Deus. Portanto, o ser humano tem valor. Porque Deus nos fez à imagem e semelhança dele. Então, o ser humano tem valor. Mas o ponto fundamental, o ponto focal, que o ser humano busca valorizar, não é essa imagem e semelhança com Deus, porque a maior parte nem se dá conta disso. A maior parte procura se valorizar a despeito de Deus e contra Deus. Quando eu vejo alguns representantes do movimento GLBTS, não sei o quê, não sei quantos nominhos tem hoje, dizendo, não, esse libelo da Bíblia contra a nossa irmandade, sei lá. A Bíblia é um livro velho que fala de coisas velhas. Meus caros, isso é colocar a impureza, a imundícia, a podridão, toda aquela relação de pecados que Paulo coloca como fruto da carne. Ou seja, os teóricos do ego trabalham na mesma direção, na mesma linha, colocando o ser humano acima de Deus. Na verdade, nós procuramos o crescimento do ser humano, a valorização do ser humano através da boa autoafirmação. A afirmação certa, saudável, cristã. Afirmar aspectos do eu que deriva exatamente de que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. E isso ressalta coisas como a capacidade, em primeiro lugar, de amar, mas a capacidade de racionalidade, de adquisição e desenvolvimento de conhecimento. E, sobretudo, a responsabilidade moral que o ser humano tem gravado no seu coração, mesmo que não seja crente.
Essas coisas, sim, devem ser valorizadas, e isso, do ponto de vista cristão, é perfeitamente legítimo. Mas nós devemos negar, rejeitar, repudiar, mortificar todo aspecto que derive da nossa condição verdadeiramente decaída. Nós somos decaídos por natureza e nós cristãos temos consciência disso. E isso faz com que nós sejamos diferentes dos outros. Nesta autoafirmação em que nós procuramos valorizar aquilo que é verdadeiramente derivado da nossa fé, a afirmação, o foco não está em nós, mas está em nossa relação com Deus e o foco está no próprio Deus. Nós estamos falando, queridos, de um amor que traz alegria e paz, e esse é o amor ágape. É quando alguém se sacrifica em favor dos outros, como foi o amor de Cristo por nós. Cristo nos amou incondicionalmente antes que nós existíssemos. Ele existiu desde sempre. Mas ele sabia de todos nós de antemão e se entregou por todos nós num amor indizível, inescrutável, incomensurável. Um amor ágape, de entrega total pela nossa salvação. Esse tipo de amor não é voltado para o eu. Ou seja, quando nós amamos desta forma, inspirados pelo exemplo de Cristo, então nós recebemos, através do Espírito Santo, alegria e paz. A busca autoconsciente da felicidade acaba sempre em fracasso. Quem busca a felicidade, pelo objetivo único de ser alegre e feliz, vai fracassar sempre. Mas quando nós abrimos mão de nós mesmos em serviço de amor abnegado, então a alegria e a paz inundam a nossa vida em forma de bênçãos abundantes e inesperadas. Fiz questão de transcrever as próprias palavras de John Stott, dada a dimensão dessas palavras. Terceiro ponto fundamental que Stott nos traz: o amor se manifesta em ação. Então vamos falar um pouquinho sobre isso. O amor gera longanimidade, paciência, benignidade e bondade. Em Gálatas 5:22 nós lemos: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, e logo em seguida, longanimidade, benignidade e bondade. Ora, essas são 3 graças cristãs. Pela paciência nós suportamos a malícia e não retaliamos. Helene, você que vive a vida corporativa, você sofre ataque de malícia dos outros? Acho que a coisa mais terrível da vida corporativa é o jogo político, um tentando puxar o tapete do outro o tempo todo. Outro dia eu estava conversando com o Fernando Marques, ele também é um executivo de alto nível de uma grande empresa, e ele fala: eu gosto da vida corporativa, mas não aguento mais a politicalha, a malícia, a maldade do ser humano. Quem nunca teve essa experiência de viver a vida empresarial não passou por isso, é uma das coisas mais selvagens que existem. Ou seja, a vida corporativa é terrível, absolutamente terrível. Nós precisamos ter muita paciência, muita longanimidade para suportar a malícia e não reagir. Quando você receber um tapa, dá a outra face. Esse é o ensino de Cristo. Ele era longânimo. Segunda coisa, pela benignidade, nós nos tornamos benevolentes e não desejamos o mal aos outros. Esse é um outro fruto maravilhoso que advém exatamente do amor, que gera paciência, benignidade e bondade. E uma terceira graça: pela bondade nós tomamos a iniciativa de servir ao próximo. Ou seja, paciência, benignidade e bondade. Nós servimos ao próximo, nos entregamos ao próximo, fazendo coisas
sem nenhuma expectativa. Ou seja, entregar-se a alguém, ajudar alguém, construir alguém, sobretudo alguém que necessita, simplesmente pelo fato de auxiliar, criar, construir, isso é uma característica do cristão. Isso não é comum, mas realmente é uma característica típica que faz com que o coração do ser humano cristão se mova, se condoa e, por ato de bondade, ele simplesmente entrega parte daquilo que ele tem, que é sempre bênção de Deus, porque dele nada veio. Ele simplesmente compartilha as bênçãos que ele recebeu de Deus com alguém que precisa, tanto ou mais do que ele. Essa é uma graça que nós recebemos de Deus através do amor. A quarta coisa, o amor faz com que a gente tenha controle, equilíbrio, domínio próprio. O amor é equilibrado pelo domínio próprio. O amor gera fidelidade, mansidão e domínio próprio. Vejam os frutos do Espírito. O reverendo Fernando falou, o fruto, amor, e depois vem alegria, paz, longanimidade, mansidão, bondade, vem tudo, até terminar em domínio próprio. E ele falou, o fruto do Espírito é singular, tudo vem do amor, todos os outros são decorrência. O último citado, pessoal, é exatamente o domínio próprio. O fruto do Espírito é fidelidade, mansidão e domínio próprio. Gálatas 5, 22 e 23. Aqui nós temos outras 3 graças cristãs. Primeiro, fidelidade, que significa confiabilidade, integridade, a coisa que a gente realmente enxerga de diferente num cristão. Nós convivemos com os cristãos, crentes verdadeiros, e sabemos que podemos encontrar neles mais fidelidade, mais integridade, mais transparência. Você pode confiar mais numa pessoa assim. Tudo que eu pedi a Deus desde que a Luísa nasceu, a única coisa que eu pedi para ela, Pai, que ela encontre para si um bom homem de Deus. A única coisa que eu pedi. Não pedi nada além disso. Ele mandou o Felipe, que me parece exatamente essa figura. Também um menino criado dentro da igreja. Ele é exatamente isso. Ele é um jovem com todos os problemas que os jovens têm, lutando pela vida, mas ele é uma pessoa mansa, digna, confiável. Deve ter 1 milhão de defeitos. Claramente muito menos do que eu, mas com certeza ele é a resposta de oração. Ele é a resposta de oração. Isso eu pedi para minha outra filha também. Também pedi, quero que ela se torne esposa de um homem de Deus. O marido dela era da igreja desde que nasceu. O que me contam é que ele era do chifre furado, que aprontava todas. No entanto, era um homem de Deus. Hoje ele é pastor da igreja presbiteriana do Ipiranga. Ou seja, ele se estudou para ser pastor já casado com a minha filha. Ou seja, é um pastor que se formou velho. Então, resposta de oração. Eu pedi isso para as minhas 2 filhas. Vieram 2 homens de Deus. Né? Eu não mereço. Ele mandou porque ele quis, tá certo? Outra graça, mansidão. Humildade, gentileza e atenção para com o próximo. E a outra graça, domínio próprio, autocontrole, aquilo que modernamente se chama de inteligência emocional. Eu preciso confessar para vocês, eu sou um burro emocional. Eu sou uma pessoa bem dotada intelectualmente, sem dúvida. Agora, emocionalmente, eu sou verdadeiramente um idiota. Isso é temperamento, não adianta, é assim. Temperamento não muda. Temperamento difícil. Quer dizer, eu tenho melhorado muito. Quando eu comecei a minha vida profissional, eu era visto como um verdadeiro diabo dentro da empresa. Todo mundo tinha terror de mim. Gente que veio trabalhar comigo no fim. Eu vou trabalhar com você. Pessoal, depois que eu me converti,
essa bondade, essa mansidão, essa longanimidade, elas foram sendo aos poucos acrescentadas à minha vida. Eu tenho orado pelo autocontrole. Esse eu ainda não tenho, eu sou muito explosivo, tá certo? Mas eu espero que Deus me conceda ainda alguns anos para que eu consiga esse fruto do Espírito antes de encontrar com Ele pessoalmente. Bom, o nosso eu, antes de ser oferecido a serviço dos outros, precisa ser dominado. É profundamente significativo que o fruto do Espírito, e nas suas 9 manifestações, que estão no versículo 22, comece com o amor e termine com o domínio próprio. Se a gente pensar bem, Paulo escrevia assim, Paulo devia ser extremamente preparado e inteligente. Mas o que ele escreve e a forma como as coisas são colocadas só pode vir do Espírito Santo. Nenhum ser humano, pela própria inteligência, é capaz de fazer isso. Absolutamente impossível. E, finalmente, o amor é fruto do Espírito. O amor é fruto do Espírito. E esse realmente é o fruto do Espírito. É a conclusão de tudo que a gente está vendo hoje e que vimos desde o sermão. O amor supremo, fonte de alegria, de paz, manifesto em ação e controlado pelo domínio próprio, é o fruto do Espírito. É a consequência natural da obra sobrenatural do Espírito Santo em nós. Nós recebemos, pelo dom do Espírito Santo, todo este fruto e tudo que ele acarreta. Paulatinamente nós vamos recebendo isso na medida em que a gente vá permitindo que o Espírito predomine sobre a nossa carne. Infelizmente, nós cristãos não vemos a carne ser mortificada instantaneamente quando o Espírito começa a entrar em nós. Nós vivemos eternamente a dualidade e o conflito entre a carne e o Espírito. E essa é realmente a recomendação final que nós temos nesse texto. O amor faz com que a gente veja com clareza essa polaridade entre obras da carne e obras do Espírito. A obra da carne quer dizer a nossa natureza caída, egocêntrica, propensa para o mal e para a corrupção. O ser humano é naturalmente assim e a aproximação com Deus é que consegue fazer com que o ser humano deixe essas coisas. As obras do Espírito, ao contrário, o Espírito traz à nossa personalidade coisas bonitas, coisas boas, quando nós nos arrependemos e nos colocamos aos pés de Jesus com total confiança. E aí nós começamos a receber o fruto do Espírito, o amor e todas as suas consequências. Vejam, vamos fazer uma oposição continuada entre obras da carne e obras do Espírito. Obras da carne, o que a nossa natureza deseja é contra o Espírito. Isso está em Gálatas 5,17. O que a nossa natureza carnal deseja é contra o Espírito. E obras do Espírito, o que o Espírito deseja é contra a nossa natureza carnal. Isso quer dizer o seguinte: tanto o desejo carnal quanto o desejo espiritual são desejos ativos. Eles estão ativos na nossa vida o tempo todo, o desejo carnal e o desejo espiritual. São ativos. Não é uma coisa que está lá, escritinha, está no livro. Não, são ativos e atuam continuamente no dia a dia conosco. Em gibi, muitas vezes a gente vê o anjinho, o diabinho aqui. É mais ou menos essa figura que a gente enxerga aí. A obra da carne militando contra o Espírito ativamente. Veja, a carne deseja o que é contrário ao Espírito. E o Espírito deseja o que é contrário à carne. Isso quer dizer, eles são desejos opostos, conflitantes. Não existe nenhuma comunhão possível entre trevas e luz. Não existe possível comunhão entre carne e espírito. John Stott cita um exemplo interessante de um indivíduo que estava caminhando pela roça
e viu 2 cachorros muito fortes brigando, e ele perguntou para o dono dos cachorros, um caipira, quem que normalmente ganha desses 2 cachorros nessa briga? E o caipira fica mascando seu fumo, pensa um pouquinho, ganha para aquele que eu dou mais comida. Ganha aquele para quem eu dou mais comida. É exatamente isso. Se você dá mais comida para a carne, ela ganha. Se você dá mais comida para o espírito, ela ganha. Então, as obras da carne falam de pecados de todos os tipos que a gente poderia reunir rapidamente, seguindo Gálatas 5, 19 e 21. Pecados sexuais, existe uma longa lista de pecados sexuais, pecados religiosos, pecados sociais e pecados pessoais. Enquanto que, em Gálatas 5, 22 e 23, nós aprendemos as obras do Espírito, que são conflitantes, opostas a essas. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, sendo o amor a primazia e a causa de todos os outros. Ora, os nossos desejos carnais são controláveis. E os nossos desejos espirituais também são controláveis. Isso quer dizer o seguinte, depende de você. A administração da comida para os seus desejos carnais depende de você. E a administração da comida dos nossos desejos espirituais também depende da nossa vontade. É provavelmente isso, na sua essência, que quer dizer autodeterminação. Ou seja, quando Deus nos concedeu essa autodeterminação, é exatamente isso. A nossa escolha entre alimentar a carne e alimentar o espírito. Entre alimentar o pecado e alimentar o fruto do espírito. Isso é controlável por nós. Isso são desejos controláveis. Acho que é exatamente por isso que John Stott ora, que ele possa ver o fruto do Espírito realizado na sua essência, na vida dele. Óbvio, pessoal, que ele está orando por nós também. Mas, essencialmente, para que ele aprenda e que nós aprendamos a controlar o que damos para a carne e o que damos para o Espírito. Pessoal, daqui a pouco nós vamos para a feijoada. Esse é o momento lícito de você dar alguma coisa para a carne. Mas não se exceda. Como é que a gente pode controlar esses desejos, tanto da carne como do espírito? Por uma atitude de implacável repúdio à nossa natureza caída. Gálatas 5, 24. Pregamos a coisa má, pecaminosa, repugnante e enganosa, que é a carne na cruz de Cristo. E isso não é instantâneo. Nós pregamos essa carne para uma longa e dolorosa morte, que é a morte de cruz. Quando Paulo fala, estou crucificado com Cristo, ele está falando justamente isso. Eu estou pegando aquilo que é da minha carne, estou pregando na cruz, para que isso desapareça através do sacrifício de Cristo. É exatamente isso. E a atitude de entrega incondicional ao Espírito Santo. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Isso está em Gálatas 5, 16, 18 e 25. Ou seja, significa a legítima soberania do Espírito sobre a sua vida. A quem eu dou mais comida? A carne ou o Espírito? Esse é o ponto. Então, implacável repúdio à nossa natureza caída. Repudiar o pecado, repudiar a tentação da carne, numa atitude deliberada, com vontade, determinada. Eu não quero isso para mim. E a atitude de entrega incondicional ao Espírito. Eu quero ser completamente dominado pelo Espírito, porque disso vem o amor e todos os demais frutos. Portanto, isso depende da minha vontade também. Como é que a gente pode controlar? Isso deve ser diário. Em Lucas 9, 23,
nós vemos exatamente o exercício diário. Há um texto, pessoal, na página 173 do Stott, pelo menos na minha versão do Stott, que é um pouquinho já mais antiga, é um texto tão contundente, tão importante, que eu faço questão de ler para vocês, prestem atenção com calma, que fala exatamente desse controle diário, tanto da vontade da carne como da vontade do espírito. Tem que deixar o cachorro da carne morrer de fome e tem que deixar o cachorro do espírito ficar gordão. Ouçam. Assim, ambos os processos, repudiar a carne e render-se ao espírito, precisam repetir-se diariamente, por mais decisivo que tenha sido originalmente o nosso repúdio e mais completa a nossa rendição. Em palavras de Jesus, temos que tomar a nossa cruz dia a dia e segui-lo. Precisamos também ser cheios do Espírito à medida em que lhe confiamos diariamente a nossa personalidade. Tanto o nosso repúdio como a nossa entrega são igualmente manifestos em hábitos de vida disciplinados. Quem semeia para o Espírito é que colhe o fruto do Espírito. E semear para o Espírito significa cultivar as coisas do Espírito. Por exemplo, empregando com sabedoria o dia do Senhor, sendo disciplinados na nossa vida de oração e leitura diária da Bíblia, participando regularmente dos cultos e da ceia do Senhor, desenvolvendo amizades cristãs e envolvendo-nos no serviço cristão. Como é que a gente se disciplina? Domingo, dia do Senhor, como é que a gente usa? Disciplina diária na oração e na leitura da Bíblia. 3, participação regular nos cultos e na ceia do Senhor. Hoje à noite tem. Desenvolver amizades cristãs. E, finalmente, 5, envolvimento no serviço cristão. Hoje de manhã eu entrei lá pelo estacionamento, passando lá na portinha do estacionamento, tem a quadra. Tinha lá uma mesa, tinha umas 30 pessoas preparando a couve, etc. Uma coisa assim absolutamente fantástica. Isso faz parte do serviço cristão? Sim. Por quê? Porque está se trabalhando para um momento da comunhão da família cristã. Faz parte, sim. Tem muitas maneiras. Há na maneira de Deus lidar conosco, tanto no campo material como no campo moral, um princípio que é inflexível. Nós colhemos aquilo que semeamos. A lei é imutável e nunca será diferente, porque de Deus não se zomba. Portanto, não fiquemos surpresos se não colhermos o fruto do Espírito, quando o tempo todo estamos semeando para a carne. Ou, porventura, pensamos que poderíamos trapacear ou enganar a Deus? Não dá para traduzir em outras palavras esse escrito de Stott. É absolutamente fantástico e definitivo. Então, a quem dou a mais comida? A carne ou ao espírito? Vejam, nós vamos crescer ao longo da vida. Vamos crescer. Alguns mais, outros menos. A vida cristã é uma escada muito longa, muito longa, muito longa, e por nossa força nós podemos subir apenas alguns degraus. A perfeição só chegou realmente em Jesus. Essa perfeição só chegou exatamente em Jesus. Ele deve ser o nosso modelo, deve ser o nosso alvo. Em nós, pois não, reverendo? Queria só lembrar de uma frase. O ideal da perfeição é inatingível, mas seremos vencedores sobre aqueles que nem tentaram subir a escala da perfeição. Absolutamente magnífico. Ou seja, o simples ato de tentar já é bom. Mas essa escada não quer dizer nada. O ladrão na cruz pediu a Jesus: lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. O que ele respondeu? Hoje
tu estarás comigo no paraíso. Ele não subiu nem um degrauzinho, subiu o único que importava. Ele creu em Cristo como Salvador. Esse era o único que importava. Sola fide. É exatamente esse o princípio fundamental. Então, o fruto do Espírito nos leva a buscar a semelhança com Jesus. Ainda que nós saibamos isso ser absolutamente impossível. Esse é o propósito eterno de Deus, pessoal. É um propósito eterno. 8:29 Romanos. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. A nossa subida da escada em direção a Cristo é uma predestinação dos escolhidos. Segundo, é um propósito histórico de Deus. 2 Coríntios 3:18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como que por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. E também é um propósito escatológico de Deus. 1 João 3:2. Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda se manifestou o que haveremos de ser. Ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E em 1 Coríntios 13:12. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente. E então veremos face a face. Agora conheço em parte, e então conhecerei como também serei conhecido. Então, meus caros, o fruto do Espírito representa o alvo final também, o retrato de Jesus Cristo. Ao recebermos o fruto do Espírito, nós começamos um longo caminho. Por nossa força jamais chegaremos, mas devemos tentar com toda a força, alimentando os frutos do Espírito. A única maneira que nós temos verdadeiramente de compreender os desapontamentos, as frustrações da vida, solidão, sofrimento, dor, é entender que isso é parte da disciplina que o nosso Pai amoroso tem no seu propósito de nos fazer semelhantes a Cristo. Ou seja, toda vez que nós sofremos um tropeço, toda vez que nós sofremos até uma tentação, toda vez que Deus nos prova, como provou a Abraão, pedindo que ele sacrificasse o seu filho no Monte Moriá. Toda vez que Deus nos prova, através de alguma forma, Ele está procurando apenas nos disciplinar para que nos aproximemos da perfeição que é Cristo. Isso realmente manifesta a concretude do fruto do Espírito. Ok, queridos, já tocou o sino. Reverendo Bezaliel, o senhor gostaria de terminar a nossa aula com uma oração? Pai de amor, de infinita bondade, agradecemos pela instrumentalidade da Tua palavra, pela explicação que Teu servo nos deu a respeito do Espírito Santo operando em nós. Sabemos que jamais atingiremos o alvo da perfeição que é Cristo, mas estamos caminhando e nesta caminhada, Senhor, queremos a Tua ajuda e o Teu favor. Sê conosco neste dia e abençoa-nos em nome de Jesus. Amém. Amém.